יחד, 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 כולם קדושה, חיי שלשת, כולם קדושה. Que é a razão do pesar que a pessoa sente quando se anula. Não, na verdade a gente está no quinto. É esse a gente estudou. A gente está em Lishma, é um despertar do alto. Por que precisamos de um despertar de baixo? A gente começou esse número 5, esse artigo número 5, mas não finalizou. A gente só leu o comecinho dele na última aula, mas ele ainda tem aqui umas 3 páginas. Então, para iniciar, eu vou trazer aqui uma pequena parte de um artigo chamado Paz no Mundo, do Baal HaSulam, que ele diz assim, para a gente começar a aula, o estudo aqui do Shamati. E em palavras simples, diremos que a natureza de todos e cada um dos seres humanos é aproveitar-se de todas as criaturas do mundo para o seu próprio benefício. E quando dá algo a seus semelhantes, não é só por necessidade. Há também nisso algo de exploração ao seu semelhante. Só que o fato, a exploração, se efetiva de maneira muito sutil, de modo que o seu amigo não perceba. Rabi Yehuda Ashlag em Paz no Mundo. Então, isso aqui resume basicamente a natureza da criação, a natureza do mundo. Então, vamos continuar aqui onde a gente parou. Nesse artigo aqui, primeiro a gente aprendeu sobre Lishma e Lo Lishma. O que é uma oração, o que é uma prece verdadeira, que a gente aprendeu que uma prece é um sentimento de vazio, sincero, é um pedido sincero que você lança ao Criador. Então, a reza, a prece sincera, ela não é exatamente uma coisa decorada ou somente falada com a boca, expressada oralmente, mas sim um sentimento que você lança ao Criador, um sentimento sincero, um sentimento por ajuda, quando você já não vê mais nenhuma solução e quando você começa a compreender que só o Criador existe no mundo. Então, tudo é Ele, tudo faz parte do desejo dele de fazer o bem às criaturas. Então, quando a pessoa ela tem em mente essa situação, ela tem em mente de que tudo é o Criador, tudo é feito por ele, não há outra coisa, não há nada além dele, então ela lança esse pedido sincero, porque ninguém mais pode ajudar ela, só o Criador. Então, continuando aqui, assim como uma pessoa sabe que não há ninguém para ajudá-la além do próprio Criador, se pode adquirir essa consciência precisamente se já exauriu todas as forças do seu alcance e não ajudaram. Portanto, deve-se fazer o possível no mundo para atingir o pelo Criador. Então se reza do fundo do coração e o Criador ouve suas preces. No entanto, deve-se saber, quando está trabalhando para atingir Lishma, que se tem de trazer para si o querer trabalhar inteiramente para doar. Isso é fundamental. Completamente. Ou seja, apenas para doar e não receber nada. Só então se começa a ver que os órgãos não concordam com essa ideia. Ou seja, quando a pessoa começa a querer empreender essa perspectiva,
de que ela deve doar sem interesse, ela começa a ver que os seus órgãos não concordam com isso. Ou seja, o seu corpo, os seus sentidos, a sua percepção do mundo é totalmente contrário disso. Ou seja, seu próprio corpo não concorda, sua própria natureza não concorda com esse pensamento. Daí se chega à consciência clara de que não tem outra alternativa senão colocar todas as suas reclamações diante do Criador e lhe pedir ajuda para que seu corpo concorde em se escravizar incondicionalmente ao Criador, já que se dá conta que não pode persuadir seu corpo e se anular inteiramente. Assim, precisamente quando vê que não há nenhuma razão para ter esperanças que seu corpo concorde em trabalhar para o Criador, por si mesmo, sua prece pode ser do fundo do seu coração e então sua prece é aceita. Ou seja, quando a pessoa ela vê que não tem nenhuma alternativa, não tem nada do que ela possa fazer a convencer o seu corpo a trabalhar em prol da doação pelo Criador, não a doação para querer algo em troca. Porque ela vê que isso é totalmente contra a sua natureza, ela não vai conseguir educar os seus órgãos, o seu corpo, a agir dessa forma, a fazer esses atos incondicionais. Devemos saber que ao atingir Lishma, matamos a inclinação do mal, que é o desejo de receber, e ao adquirirmos o desejo de doar, cancelamos a capacidade do desejo de receber de poder fazer qualquer coisa. Isso é considerado dar-lhe morte, uma vez que foi removido de sua sede e que não tem mais nada o que fazer, já que não está mais em uso, quando é revogado de sua função, e está considerado dar-lhe morte. Quando se contempla, que lucro tem o homem de todo o seu trabalho quando ele trabalha sob o sol? O indivíduo vê que não é tão difícil escravizar-se ao seu nome, por duas razões. Primeiro, de qualquer modo, ou seja, voluntário ou involuntariamente, deve se exaurir deste mundo, e o que lhe resta de todos os seus esforços. Segundo, no entanto, se trabalha em Lishma, também recebe prazer durante e através do trabalho em si. De acordo com o provérbio do pregador de Dubna, que falou sobre o versículo, tu não me invocaste, ó Jacó, nem tens se cansado de mim, ó Israel. Ele disse que é como um homem rico que desceu de um trem com uma pequena mala. Ele a colocou onde todos os comerciantes colocavam suas bagagens, e os carregadores as pegam e a levam para um hotel, onde os comerciantes se hospedam. E o carregador pensou que o comerciante certamente carregaria uma pequena mala, que o comerciante certamente carregaria sua pequena mala e que não necessitaria de um carregador para tal. Então ele carregou o pacote grande. O mercador quis lhe dar uma pequena gorjeta, como normalmente fazia, mas o carregador não quis aceitar e disse: eu coloquei no depósito do hotel uma grande mala. Isso me deixou exausto e eu mal pude carregar sua mala. E você quer me pagar tão pouco por isso? A lição é que quando alguém vem e diz que tem se esgotado extensivamente para manter a Torá e Mitzvot, o Criador lhe diz: tu não invocastes a mim, ó Jacó. Em outras palavras, não é minha bagagem que você carregou, mas é a bagagem de outra pessoa. Desde que você diz que fez muito esforço em Torá e Mitzvot, você deve ter tido outro patrão para quem estava trabalhando. Então vá até ele e ele o pagará. Este é o significado de nem tem se cansado por minha causa, ó Israel. Isso quer dizer que aquele que trabalha para o Criador não tem trabalho, pelo contrário, lhe causa prazer e espírito exultante. No entanto, quem trabalha para os seus próprios propósitos não pode vir ao Criador com reclamações de que o Criador não lhe dá vitalidade no trabalho, uma vez que não trabalhou para o Criador,
para que o Senhor lhe pague pelo seu trabalho. Em vez disso, pode reclamar aquelas pessoas pelas quais tenha trabalhado, para que elas lhe proporcionem o prazer e vitalidade. Olha que explicação preciosa, fundamental. Isso, claro, ele está falando trabalhar em Lishma. Quando você trabalha em Lishma, a recompensa que você tem é o próprio ato de você fazer o bem ao Criador, de você fazer o bem à criação. Esse é o próprio ato, essa é a própria recompensa, é fazer pelo Criador. É não a recompensa que você obtém por ter feito aquilo. Por exemplo, se eu fazer o bem, se eu fizer os mandamentos da Torá, se eu fizer os mandamentos positivos, eu receberei o bem. Se eu cumprir algo, fazer algo que é considerado um mandamento negativo, aí virá as consequências. Ou seja, essa lógica, ela não está dentro ainda de Lishma, ela está em Lo Lishma. Por quê? Porque isso funciona dentro da recompensa e castigo. Então é uma coisa lógica, é uma coisa que está ainda dentro da razão. Por quê? Se eu fizer algum bem, o bem tende a voltar para mim. Se eu fizer algum mal, o mal tende a voltar para mim. Então é claro que a pessoa ela vai se esforçar para fazer algo que lhe dê recompensa e não que lhe traga uma punição. Isso daí está dentro ainda de Lo Lishma, dentro da razão. O que o Baal HaSulam está ensinando aqui para gente é que quando a pessoa está trabalhando em Lo Lishma, ela vê que ela parece que não lhe é dado vitalidade, não lhe é dado forças para ela fazer aquele trabalho. E toda vez que Baal HaSulam ele diz trabalho, tipo, como tal coisa funciona no trabalho, ele está falando do trabalho espiritual, ele está falando do trabalho com as intenções, com os desejos, que vão lhe dar realmente o sentido para as mitzvot. Se você fizer uma mitzvah, é claro que ela vai trazer mérito, mas se você fizer de uma forma mecânica, ela não é uma forma sincera, é simplesmente uma coisa mecânica. Pode ser que te ensinaram assim, te ensinaram a você levar a sua vida assim, então é um costume. Pode ser que você faz aquilo por medo de uma punição, ou por querer recompensas, ou seja, você está trabalhando dentro do desejo natural, o desejo de receber prazer. E quando você trabalha a intenção, como o Baal HaSulam diz, no trabalho espiritual, o trabalho espiritual, ele está por trás dessas ações. Esse trabalho espiritual, ele vai ser a sua intenção, o seu desejo por trás daquele ato. Então, se eu fizer o bem, se eu fizer uma mitzvot, cumprir uma mitzvot positiva e ter a intenção correta no trabalho, ou seja, eu quero cumprir essa mitzvot, eu quero cumprir essa mitzvah pelo bem do Criador, porque eu quero que o Criador seja revelado no mundo, eu quero que o pensamento da criação se concretize no mundo, eu quero trazer o Tikkun Olam, o conserto do mundo. Então eu não estou fazendo por mim, mas eu estou fazendo pelo Criador. Esse sim é a mitzvah feita com o trabalho espiritual. Ou seja, é outra coisa, está acima da nossa natureza. Por isso que no artigo passado, a gente viu justamente isso, a coisa da intenção de você ir acima da razão. Por isso que no artigo anterior ele fala, é preciso trabalhar acima da razão, porque dentro da razão, dentro da lógica de recompensa, de castigo, de bem e mal, você está condicionado a trabalhar com a sua natureza. E isso é normal. Todos nós fomos criados dessa forma. Então é natural que nós caminhemos assim dessa forma.
Não é à toa que isso, a fé comum, essa fé que a gente está falando agora, que ainda está dentro da razão, ela é um caminho para se chegar a Lishma. Por isso que os sábios dizem que de Ló Lishma a Lishma, ou seja, de não pela intenção, não pelo bem do Criador, pelo seu próprio bem, você chegará a Lishma, pelo nome do Criador. Então, isso faz parte da nossa caminhada. Não é que vai girar um botão e a nossa natureza vai se mudar completamente e de uma hora para outra a gente vai ter intenção de trabalhar 100% pelo Criador e é isso, a gente atingiu o Tikkun. Não é assim que funciona. O mundo é mais complicado do que isso. Então é uma escada, como a gente vem falando, é uma escada, é um passo após o outro, um passo após o outro. Então é por isso que o caminho espiritual ele é de uma vida inteira. E por isso que toda a humanidade ela está em desenvolvimento. A humanidade não foi criada um produto pronto, um produto perfeito. O Criador ele dá espaço para a ação da criatura, ele dá espaço para que a criatura ela exerça o seu desejo, a sua vontade, e a sua vontade animal, a sua vontade de desejar receber. E o incrível é que esse desejo de receber, que parece ser uma coisa ruim, quando a gente vê dessa perspectiva, da perspectiva da Kabbalah, que diz que o desejo de receber é o que nos separa do Criador, o desejo de receber é uma força fundamental, é a força fundamental para a gente estar aqui, para a gente estar aqui hoje estudando Torá, estudando a sabedoria da Kabbalah. Se não fosse o nosso desejo de receber, nós não estaríamos aqui. Porque o que nós estamos fazendo aqui a não ser desejar receber sabedoria, receber a compreensão do Criador, receber a presença do Criador, conhecer o Criador, conhecer a fonte de toda a existência. Isso é desejo de receber. Todo ato, seja o movimento do dedo mindinho, é um desejo de receber. Então está impresso em todas as células, em todos os átomos, em toda a estrutura da criação, está impresso. É como se fosse um código de DNA. E essa força ela está em tudo, não só no ser humano, mas em todo o universo, em todas as criaturas, desde o inanimado, vegetativo, o animal e o falante. Então são níveis desse desejo de receber. Se não fosse essa grande força que nós temos impressa na nossa natureza, nós não chegaríamos ao Criador, apesar disso nos separar do Criador. É por isso que Baal HaSulam ensina de que nada que o Criador criou no mundo deve ser descartado, deve ser apagado da face da terra. Porque tudo tem a sua função debaixo do sol, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua força aplicável. Depende de como que a gente vai aplicar isso. A gente pode aplicar o nosso desejo de receber para o mal, por exemplo, agindo só conforme a nossa natureza básica, a nossa natureza animal, ou a gente pode usar esse desejo de receber para correção da nossa própria alma, do nosso corpo. Mas como isso? Como que uma força que é considerada negativa e ao mesmo tempo é considerada negativa, é considerada o motor que nos faz sair do lugar, que nos faz nos desenvolver, a buscar algo mais. Se nós estivéssemos completamente satisfeitos com a nossa condição, se não houvesse mais espaço, se não houvesse uma força querendo mais, uma força querendo ser preenchida, nós seríamos estáticos, não teríamos força de desenvolvimento, não buscaríamos as grandes questões da humanidade, que é por que eu existo, qual é o objetivo da existência,
por que que o mundo foi criado, por que nós existimos assim, da forma que nós existimos. Não teria nada disso. Nós estaríamos como uma pedra, e assim, pior do que uma pedra, porque uma pedra, um mineral, ele tem ainda um desejo de receber, mesmo que seja muito pouco, que seja no nível inanimado, um nível que só deseja manter sua forma. Mas nós temos todos os níveis do desejo de receber e mais. Nós não nos contentamos com o nosso estado atual, nós não nos contentamos com tudo que alcançamos até agora. Nós queremos mais, cada vez mais. E essa força de querer mais, essa vontade de se expandir, essa vontade de crescer, a vontade de dominar, tudo isso ele vem da força do desejo de receber. Só que existem graus e graus nas pessoas. Existem pessoas que elas têm um menor desejo de receber, então elas se contentam mais com as coisas. Então são aquelas pessoas que são mais apáticas, as pessoas que se contentam com a coisa mediana, a coisa medíocre, a vida mediana. Então essas pessoas elas têm uma força do desejo de receber. Só que é um desejo de receber que não está se desenvolvendo, não está crescendo. E existem aquelas pessoas que não se contentam com nada na vida. Por exemplo, a gente pode trazer os grandes personagens aí da história humana, que a gente vê que são grandes desejos de receber. Por exemplo, Júlio César, Alexandre o Grande, grandes imperadores, conquistadores, Napoleão, que são pessoas, assim, exceções à regra, são pessoas que são uma quantidade absurda de vontade, de energia, que se expressa na dominação, no se expandir, mesmo que seja por cima das outras pessoas. Não importa quantas pessoas eles tenham que matar, passar por cima, aniquilar da face da Terra, mas eles querem se expandir, querem atingir um grau imenso de recebimento. Então, o desejo de receber é extremamente gigantesco, não refinado, é claro. Mas a gente vê que tudo isso, toda essa força, ela é necessária. Só que nós temos que aprender a trabalhar com isso. E o Bao'er Hassan, ele mesmo diz que quanto maior o desejo de receber numa pessoa, maior a capacidade dela de usar esse desejo de receber para ser transformado no desejo de doar. Ou seja, se uma pessoa ela tem uma vontade de receber muito grande, ela tem uma vontade, ela não se contenta com a sua vida da forma como ela vive, ela quer mais, ela quer respostas, ela quer buscar algo além dela. É claro que tudo isso que ela está fazendo é pelo seu próprio benefício. É o ego. Só que o ego somos nós. O que a gente vai fazer? A gente vai destruir o ego? A gente destrói a nós mesmos, a gente deixa de existir. Não tem como. A palavra-chave é o refinamento, é refinar. Refinar o nosso desejo animal, é refinar a vontade de receber. Quando a vontade de receber ela é refinada, ela é transformada no desejo de doar, no desejo de receber para doar, aí sim ela exerce toda a sua potência, a sua capacidade. Então, voltamos ao exemplo da pessoa que é mediana. A pessoa se contenta com tudo que é padrão, tudo que é normal. Então, ela não busca coisas além dela. E tudo que ela faz para receber, é claro, é pelo bem dela, mas ela recebe, ela faz, recebe, mas são coisas do cotidiano, da vida. Ou seja, ela não tem forças para ir além, porque o desejo de receber dela não é tão desenvolvido, não é tão grande. Então essa pessoa ela fica naquele estado estagnado. Mas a pessoa que desenvolve um desejo de receber,
que ela começa a se questionar tudo. Ela questiona os seus dogmas, as suas crenças, ela questiona o valor da existência que ela tem por senso comum, aquela visão de senso comum que todos nós temos, de sociedade, de mundo, aquela visão, aquela cosmovisão. A vontade de receber, ela superior, ela não se contenta com isso, ela quer o mais. E o Criador justamente usa essa vontade de receber para essa pessoa alcançar o Criador. Mesmo a gente sabendo que a vontade de receber é o que nos separa do Criador. Mas é a partir da vontade de receber que nós alcançamos a vontade de doar, o desejo de doar. Isso é muito interessante. Aí que a frase de Baal HaSulam começa a fazer sentido, de que nada no mundo deve ser apagado, nada é criado inutilmente. O Criador não criou nada de uma forma que não tem um objetivo, algo inútil. Mas não, cada coisa tem o seu lugar no mundo, o seu tikkun, a sua correção. E isso é o contrário do que a gente aprende no senso comum, nas religiões, que a gente aprende a viver daquela forma, né, daquela forma padrão que a gente aprendeu, que é aquilo e aquela verdade absoluta e acabou. As pessoas que não se questionam, não tentam sair daquela bolha, não tem forças para se desprender daquele sistema que mantém ela dessa forma. Esse é o caso das pessoas que vivem dentro do senso comum, dentro da mediocridade. Mas a gente vê que quanto maior a força da pessoa em querer e não se contentar com aquilo, maior é a força dela se aproximar do Criador. Porque a partir do momento em que ela vê que o corpo dela não vai concordar com doar por doar, que a natureza dela é receber e receber, então ela vê que ela só depende do Criador. Então ela vai lançar uma oração sincera, uma prece sincera ao Criador, e o Criador com certeza irá ajudar. Então ela vai adquirir propriedades dentro daquele cli, dentro daquele vaso, como o Rodrigo falou ontem na aula da Paraxá, que é preciso você refinar o seu cli, o seu vaso de receber, para poder receber apropriadamente a luz, a abundância, o prazer que o Criador quer doar. Porque o pensamento primordial, o pensamento essencial, o pensamento motor da criação é o Criador fazer o bem às suas criações. É por isso que ele criou a existência, é por isso que ele criou Malhud de Ensof, que é o desejo de receber, o grande desejo de receber, que é toda a criação. Então, é como você pegar um vaso de barro que está sujo por dentro, que está cheio daquela sujeira, daquela gosma que aparece dentro dos vasos de barro, e você jogar água pura, água limpa dentro daquele vaso. O que vai acontecer? A água que preenche aquele vaso vai ficar suja, porque o vaso ele não tem ele não está num estado de tikkun, ele não está limpo, ele não está apropriado para receber aquela água pura. Mas quando nós começamos a limpar o nosso desejo de receber, limpar o nosso vaso e deixar ele propício a receber a água pura, a água vai preencher o vaso e não vai se contaminar com impurezas. Então vai ser um vaso com água pura. Isso é uma forma simples da gente perceber como que funcionam as coisas espirituais. É claro que tudo isso, toda essa linguagem de vaso, de luz,
tudo isso são de figuras, né, como círculos que representam os mundos, as Sefirot. Tudo isso são formas da gente entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual em si, ele é desprovido de forma. Ou seja, no seu estado desprovido de forma não há entendimento. Tudo que nós entendemos enquanto seres humanos, enquanto corpo, enquanto matéria, são coisas materiais. É por isso que, ultimamente, nas nossas aulas de Kabbalah, um assunto que eu acho importante a gente estar trazendo e não esquecer é aquilo, como a gente falou, né, em todas as últimas aulas, de não somente desprezar tudo nesse mundo e querer se agarrar aos mundos superiores, a um mundo metafísico. Porque nós somos corpo também. E quando a pessoa ela faz isso, ela despreza o corpo, o mundo, ela despreza tudo aqui, achando que ela sabe alguma coisa do mundo espiritual. Estou falando todos nós, quando a gente tem essa atitude, na minha opinião, assim, sincera, eu acho que vai muito mais da imaginação humana do que algo realmente algo preciso, algo precioso. Eu acho que o trabalho na espiritualidade, ele começa em Malhut, ele começa em Olam Hazeh, ele começa nesse mundo, ele começa no mundo da ação. Então, para mim, não adianta a pessoa ela querer desprezar tudo que é relacionado a esse mundo e se apegar a uma coisa imaginária, a uma coisa que ela não tem sensação alguma, uma coisa que só pertence à imaginação dela, tudo que nós imaginamos tem a ver com o que nós vivemos, com a nossa vida, com a nossa vivência. Então, Baal HaSulam, ele dá a entender, ele explica nesse caminho que se começa com o mundo de Asiá, nos seus escritos, quando ele fala que quando a luz que vem da ação humana, ou seja, a luz de Hassadim, a luz da misericórdia, que é a ação da criatura, ela começa de baixo para cima. Ela não vem de cima a baixo. Então, por que ela vem de baixo para cima? Porque essa luz de Hassadim, ela reveste a luz de Hormá. Ou seja, ela dá forma aos mundos superiores. Ela dá forma às Sefirot superiores. O que essa linguagem abstrata, o que isso está explicando para nós? Que tudo começa principalmente pela nossa intenção, pelas nossas ações, pensamentos, como o livro do Tânia traz muito bem. Pensamento, fala e ação, que são roupagens da alma, são fundamentais para a gente conseguir compreender o que é o mundo espiritual. Não adianta você não se trabalhar aqui e querer pular lá para o mundo de Atzilut. Porque Atzilut vai estar de uma forma abstrata, de uma forma completamente desprendida de toda definição, de todo sentimento, de toda a compreensão. Então é por isso que eu acho que a importância da gente fazer o nosso trabalho nesse mundo é fundamental. E Baal HaSulam, ele fala isso nos seus trabalhos de Kabbalah, principalmente no Talmud Essa Sefirot, em alguns artigos do Shamati, nos artigos que ele escreve sobre a Era Messiânica, como A Paz do Mundo, que são artigos muito importantes para a gente entender como que funciona a Era de Mashiach, como que vai funcionar a Era de Mashiach.
Então a gente vê que o próprio cabalista genuíno, o próprio Baal HaSulam, ele leva uma vida que está ligada aos assuntos que são da sua época, ao mundo relacionado a essa época, ao século XX, a toda a política, as guerras, ele fala das guerras. Ou seja, isso até me lembra uma história do filho dele, do Rabino o Baruch Hashlag, que é o filho do Baal HaSulam, que é o Rabash, né, conhecido como Rabash. Ele estava com estudantes Hassidim lá em Israel, lá por os anos 70, em Israel, e eles estão estudando Kabbalah, eles estão estudando Talmud, todas essas literaturas que são fundamentais. Então, ele pega um rádio e ele quer ouvir, no meio do estudo, ele quer ouvir as notícias do que está acontecendo na guerra, se eu não me engano, na guerra no Líbano, na época, que Israel estava guerreando no Líbano. E os outros mestres, né, estudantes de Kabbalah, acharam estranho o Rabash, no meio do estudo sagrado da Torá, no meio do estudo sagrado da Kabbalah, ele dá ouvidos a notícias mundanas, notícias seculares. Mas aí ele fala para os estudantes: e se fossem os seus filhos que estivessem lá na guerra morrendo agora? O que vocês fariam? Vocês simplesmente ignorariam todo mundo, o mundo como ele é, um mundo físico, e ficaria só preso naquele livro ali? Ou seja, isso não faz sentido. A Kabbalah, ela tem que ter, sim, um estudo, mas o estudo da Torá, o estudo da Kabbalah, ele é o estudo e a prática, não só o estudo, não só a leitura. A leitura, ela faz muito bem, porque o texto da Torá, a leitura da Torá, ela corrige a alma. O estudo da Kabbalah, ela corrige a alma. Mas se não for acompanhado de uma ação, ela vai ainda estar no mundo contemplativo. Por isso que a Torá é a ação, é o estudo e a ação. É isso que vale realmente. Então, um cabalista como Rabash, que ele dá um valor muito grande aos textos sagrados, ele dá valor ao estudo. Só que ele também, de suma importância para ele, são as vidas daqueles jovens soldados que estavam lá morrendo na guerra, lutando pelo país. Ou seja, não é só a pessoa ficar no mundo contemplativo, no mundo ali dela, ignorando todo o resto do mundo. Isso, ela está agindo dentro da sua natureza de receber. Porque ela quer fugir de tudo que é ruim, de tudo que é perigoso, de tudo que foge das mãos dela, e ela quer se prender àquilo ali, ao mundo dela, dentro daquele livro, daquele texto. Eu não estou falando que isso deve ser deixado de lado, eu estou falando que as coisas se complementam. Então, eu acho que é muito importante a gente, além dos estudos dos livros, que são muito importantes, fundamentais, a gente deve transformar isso realmente numa ação, num sentimento, numa ação concreta. É muito melhor você ajudar uma pessoa, seja seu parente ou não, a você fazer o bem, a realmente amar o próximo como a ti mesmo, do que você ficar trancado dentro de uma sala de estudos, isolado do mundo e pensando só na sua elevação espiritual. Como tiveram pessoas que fizeram isso dessa forma. Tem até uma história de Baal Shem Tov que fala exatamente disso. Ele vai visitar um grande estudioso da Torá, e esse estudioso da Torá, ele estudava a Torá o tempo todo, ele estudava direto.
estudava e se trancava dentro do quarto dele e estudava. Então o Baal Shem Tov, ele foi lá visitar, né, esse sábio, ele queria conhecer esse sábio. Então ele entra e ele consegue ter acesso. Não foi fácil, mas ele consegue. Mas aí esse estudante de Torá, ele recebe o Baal Shem Tov de uma forma muito grossa, muito ríspida, querendo que ele vá embora logo, né? nem dá atenção. Ou seja, ele com uma natureza completamente dura, querendo expulsar o Baal Shem Tov lá e voltar para o seu estudo ali. Ou seja, ele não quer saber o que está acontecendo lá fora, se pessoas estão morrendo, se tem como ele ajudar, o que ele pode fazer. Ele está concentrado só no seu mundo. Aí o próprio Baal Shem Tov, depois que ele sai, ele fala, né, que foi uma tremenda decepção encontrar um estudioso da Torá que age dessa forma, que age de uma forma completamente egoísta, pensando só na sua elevação espiritual e esquecendo todo o resto do mundo. Então, isso é uma das coisas fundamentais que a gente aprende da própria Kabbalah, quando a gente vai estudando, vai se desenvolvendo, quando a gente vai estudando as estruturas espirituais, aqueles desenhos que a gente vê desenhados, tipo esses desenhos assim, ó, que explicam a estrutura espiritual do eu, do mundo, das Sefirot. Quando a gente começa a estudar realmente, a tirar do papel essas figuras, a gente vê que isso aqui são só figuras para a gente entender algo muito maior do que isso. Muito maior do que diagramas, muito maior do que círculos dentro de círculos. O importante da vida é viver a própria vida, é o desenvolver a vida, é dizer sim à vida e não negar a vida como os monges, as setas faziam, desprezar completamente o mundo e viver só a vida contemplativa. É claro que na história do mundo, a história da Kabbalah, os sábios que se isolaram foram muito importantes porque eles trouxeram conhecimentos fundamentais para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento. Mas se uma pessoa ela só se prender e pensar só em si mesma, ela não passa de um egoísta travestido de uma pessoa espirituosa, na minha opinião. Porque é preciso ser muito sincero é preciso ser muito sincero consigo mesmo. Isso que é o mais difícil. É difícil você ser, é difícil a nós, como seres humanos, sermos sinceros com a nossa psique, com o que acontece dentro de nós, com nossos sentimentos. É por isso que é difícil chegar na similaridade de forma com o Criador. Porque o nosso desejo de receber, ele está sendo protegido por diversas máscaras. O ego, ele veste muitas roupas, muitas armaduras. E isso evita dele ser machucado, dele ser ferido. E tudo que tenta bater nele, tudo que tenta abalar ele, é prejudicial à sua própria natureza do ego. Porque a natureza do ego é sobreviver. A natureza do ego é manter o seu eu, a sua individualidade. É se proteger de tudo o que é desconfortável. E quando a gente começa a buscar a verdade, as coisas começam a ficar desconfortáveis. As coisas começam a realmente ficar desconfortáveis quando a gente começa a se questionar sobre as coisas. Porque a gente está saindo do que é aceito normalmente, a gente está saindo do que é senso comum, a gente está saindo do que é confortável.
Então, quando a gente está fazendo essa transição, esse caminho pela escada, essa escada espiritual que a gente anda falando tanto, é desconfortável. E essa é a grande graça da vida. É você não estar nas situações, não querer ficar nas situações confortáveis pelo resto da vida, mas você querer avançar mais e mais por essa grande escada da vida de evolução e não ficar ali estático, simplesmente, como acontece na maioria das filosofias de vida das religiões. Enfim, é saber ser sincero consigo mesmo, tentar enxergar atrás das máscaras, atrás de toda aquela fantasia que nós criamos, que protege o ego, que protege a convenção social, o viver em sociedade. Mas realmente sermos sinceros com a gente mesmo e com o mundo. Aí a gente vai ver que, na verdade, o caminho é árduo, o caminho é longo. E vamos continuar aqui nosso texto. Deixa eu ver aqui onde eu parei. No entanto, quem trabalha para outros propósitos não pode vir ao Criador com reclamações de que o Criador não lhe dá vitalidade no trabalho, uma vez que não trabalhou para o Criador, para que o Senhor lhe pague pelo seu trabalho. Em vez disso, pode-se reclamar aquelas pessoas para as quais tenha trabalhado, para que essas lhe proporcionem prazer e vitalidade. E uma vez que existem muitos propósitos em Lotishma, deve-se exigir da meta para a qual se tem trabalhado a recompensa, ou seja, o prazer e vitalidade. Se diz sobre elas, semelhante a elas são os que a fazem. Sim, cada um que confia nelas. Aqui esse versículo está se referindo aos ídolos. Está se referindo aqui aos ídolos, né? Que o Barrosulan ele compara os ídolos a essas ações que não são pelo Criador. No entanto, isso nos causa perplexidade. Além do mais, vemos que, até quando se assume para si o fardo do reino dos céus, sem qualquer outra intenção, ele ainda não sente qualquer vitalidade, para dizer que essa vitalidade o compele a assumir para si o fardo do reino dos céus, e a razão pela qual ela assume para si esse fardo do reino dos céus é somente pela fé acima da razão. Em outras palavras, a pessoa faz por meio de coerção, superação contra a sua vontade. Assim, podemos nos perguntar, por que se sente o esforço nesse trabalho, com o corpo constantemente procurando a hora de se livrar dele? Como quem não sente nenhuma vitalidade no trabalho. De acordo com o escrito acima, quando se trabalha com humildade e somente com o propósito de trabalhar com a intenção de doar, por que o Criador não lhe proporciona gosto e vitalidade no trabalho? A resposta é que devemos entender que este assunto é uma grande correção. Se não fosse por isso, ou seja, se a luz e a vitalidade tivessem iluminado instantaneamente quando começamos a trazer para nós o fardo do reino dos céus, teríamos tido vitalidade no trabalho. Em outras palavras, o desejo de receber também teria consentido para o trabalho. Olha como as coisas são sutis. Se a pessoa ela tivesse recebido a iluminação instantânea, nesse momento em que ela começa, seria pelo desejo de receber, seria a natureza do desejo de receber, porque ela está recebendo
ela está recebendo o bem maior, o vaso ele se preenche completamente. Então não teria, como posso dizer, aquela, não teria aquela recompensa pelo trabalho em si, sabe, aquele esforço, mas seria algo instantâneo, seria algo completamente que te preenche e alimenta o seu desejo de receber. Ou seja, não haveria correção, não haveria aquilo que a pessoa precisa ir de degrau em degrau, se esforçar, evoluir cada vez mais. Não teria essa escada de evolução. Seria essa coisa instantânea. Por isso que não funciona assim. Nesse estado, certamente se concordaria, porque se quer saciar seu desejo, ou seja, se estaria trabalhando para o benefício próprio. Se esse fosse o caso, jamais seria possível alcançar Lishma. Isso é assim porque a pessoa seria obrigada a trabalhar para seu próprio benefício, já que sentiria maior prazer no trabalho de Deus, do Criador, que nos desejos corporais. Assim, teria que permanecer em Lolishma, pois teria satisfação no trabalho. Onde há satisfação, não há nada que se possa fazer, pois sem lucro não se pode trabalhar. Então, uma pessoa recebe satisfação nesse trabalho de Lolishma e permanece nesse estado. Olha como a gente vai percebendo que as coisas são sutis, esses conceitos. Esses grandes ensinamentos da Kabbalah, eles têm pequenas sutilezas que realmente fazem muita diferença. Olha só, se a pessoa ela não tivesse que subir por uma escada e ela simplesmente, quando buscasse trabalhar em Lishma, ela instantaneamente seria preenchida com prazer divino e trabalharia pelo prazer que ela sente em trabalhar pelo divino. Aí ela voltaria ao estado de Lolishma, porque ela está trabalhando não pelo Criador, mas por si mesma. Aí as coisas só se invertem. Ao invés dela continuar trabalhando com as coisas corpóreas, as coisas do desejo de receber, que elas claramente elas dão prazer, como ela vê que tem um prazer maior ainda e mais recompensa no trabalho espiritual, ela pula para o trabalho espiritual. Ou seja, é a mesma coisa, só que ao invés de ser o trabalho corpóreo, vai ser o trabalho espiritual, mas dentro da natureza de desejar receber prazer e ainda em Lolishma. Ou seja, nem na espiritualidade ela trabalharia em Lishma, mas sim no seu próprio bem. Seria semelhante aos que dizem quando há pessoas perseguindo um ladrão para pegá-lo. O ladrão também corre e grita: pega o ladrão. Então, é impossível reconhecer quem é realmente o ladrão para capturá-lo e tirar o furto de sua mão. Porém, quando o ladrão, ou seja, o desejo de receber, não sente qualquer sabor ou vitalidade no trabalho de aceitar o fardo do reino dos céus, se neste estado trabalha com fé acima da razão, coercivamente, e seu corpo se acostuma a esse trabalho, contra o desejo da sua vontade de receber, então tem os meios pelos quais chegará ao trabalho com o propósito de trazer contentamento ao seu fazedor. Vamos ler de novo essa parte. Porém, quando o ladrão, ou seja, o desejo de receber, não sente qualquer sabor ou vitalidade no trabalho de aceitar o fardo do reino dos céus, nesse trabalho trabalha com fé acima da razão coercivamente, e seu corpo se acostuma a esse trabalho contra o desejo da sua vontade de receber. Então tem os meios pelos quais chegará ao trabalho com o propósito de trazer contentamento ao seu fazedor. Isso é assim porque a exigência primária para uma pessoa é chegar a devekut, a adesão com o Criador através do seu trabalho.
que é percebido como equivalência de forma, onde todos os seus atos são para doação. Como diz o versículo, então te deleitarás no Senhor. O significado de então é que, primeiro, no começo do trabalho, não se tinha prazer. Ao contrário, o trabalho era coagido. No entanto, mais tarde, quando já tinha se acostumado a trabalhar com a finalidade de doar e não a examinar se está sentindo um bom gosto no trabalho, mas crê que esteja trabalhando para satisfazer o seu Criador através do seu trabalho, deve-se crer que o Criador aceita o trabalho dos inferiores a despeito de como e quando e quanto seja a forma de seu trabalho. Em tudo, o Criador examina a intenção, e isto lhe traz contentamento. Então lhe é concedido. Aí ele traz um versículo. Então te deleitarás no eterno. Mesmo durante o trabalho do Criador, sentir-se-á deleite e prazer, já que agora trabalha realmente para o Criador, porque o esforço que fez durante o trabalho coagido o qualifica ser apto para trabalhar para o Criador sinceramente. Percebe-se também que o prazer que recebe está relacionado ao Criador, quer dizer, especificamente para o Criador. Assim finaliza o quinto artigo. E o próximo artigo é o que é apoio na Torá e no trabalho, que vai ser para a próxima aula. Mas esse artigo é muito importante para a gente entender essas nuances assim que existem no trabalho espiritual. E como as coisas elas realmente não são da forma que a gente acha que são, porque o Criador ele sabe a melhor configuração, o melhor caminho, muito melhor do que nós. Então, apesar de uma coisa parecer negativa, ela realmente tem um fundamento e tem um porquê, e ela tem a sua função. Então, por isso que o trabalho espiritual, o trabalho do desenvolvimento da alma, ele não é assim de uma hora para outra, ele não é, como ele diz aqui, preencher completamente o vaso e você ter o prazer instantâneo, o deleite instantâneo, porque aí você estaria em Lolishma ainda. Mas é um caminho que a gente vai de Lolishma, a gente faz por coerção, a gente faz contra o corpo, contra a natureza dos órgãos, a natureza do corpo. Então a gente vai educando o nosso corpo, vai tentando, se esforçando, faz a oração sincera, a prece sincera por ajuda ao Criador, porque você não consegue ir contra a sua própria natureza. Então o Criador, ele traz uma iluminação que é chamada de Or Makif, que essa iluminação ela começa a iluminar de longe e a fazer uma pressão para corrigir os seus vasos. Então você começa a trabalhar uma kavaná especial, uma intenção especial, e com isso você vai trabalhando seus desejos, e trabalhando esses desejos, eles vão cada vez mais se refinando a sua intenção, e você vai cada vez mais conseguindo fazer coisas para receber e doar. Ou seja, você está refinando aos poucos a sua natureza, porque você não pode ir totalmente contra a sua natureza, porque é a sua natureza. Mas você pode, com a ajuda do Criador, aos poucos, subindo de degrau em degrau, até que você alcance o estado de Lishma, que você faça o ato porque é contentamento do Criador. Mas como é a sua natureza receber o prazer, é a sua natureza ser receptivo, o Criador ele envia a luz, e essa luz é a recompensa. A luz que corrige é a recompensa pelo seu trabalho. É a proximidade com o Criador. Então essa é a recompensa. É a similaridade de forma. É a devekut, a adesão ao Criador. A adesão da sua alma, o corrigir da sua alma. Essa é a recompensa daqueles que trabalham no caminho, sobem essa escada espiritual, e sempre com a ajuda do Criador, porque ele vê que não consegue fazer nada sem a ajuda do Criador. Então essa é a oração sincera.
E a gente vê só rapidamente para a gente finalizar a nossa aula, que já deu mais de uma hora. Quando a gente fala de preencher os vasos, de refinar um vaso para ele ser receptivo à luz do Criador, à luz divina, o que são esses clean? O que são esses vasos? Os vasos, eles são todas as qualidades que você tem dentro de você. As qualidades internas, a estrutura interna da sua alma, a estrutura interna da sua psique, a psique humana, a estrutura interna do consciente, a estrutura interna do inconsciente. Toda essa estrutura da psique, até a mais profunda, da mais profunda até a mais superficial, elas são vasos. Elas são chamados de clean, de vasos. Por quê? Porque esses vasos, eles carregam um vazio, uma deficiência, eles não estão completos. O desejo em si, ele é um vaso, ele é o Kli, e é o Kli primordial, é o Kli da criação, o Kli mais fundamental é o desejo, porque o desejo é uma força que ele tem uma... Ele não está completamente preenchido, ele tem um vazio, ele tem uma, vamos dizer assim, uma saudade. Ele tem uma saudade porque antes da criação ele estava conectado completamente com o Criador, ele estava preenchido, não existia separação entre o Criador e criatura. Então, quando o Criador ele cria esse vazio, esse tzimtzum, esse desejo de receber, esse desejo ele sente uma saudade de estar novamente preenchido com o prazer e o deleite. Então, é como se fosse um imã querendo atrair novamente tudo aquilo que é ferro. Então ele tenta puxar porque ele sente a necessidade daquilo. Ele sente a necessidade de novamente estar conectado junto ali à fonte da vida. Então todos os nossos atributos, toda a configuração humana, toda a configuração da natureza, ela está nesse estado, que é o estado não completo, é o estado de Tikkun. Porque ela sente uma saudade do seu estado completo, onde ela não tinha separação com o Criador. Mas a partir do momento da criação do próprio desejo de receber, esses clean, esses vasos, eles necessitam da luz do Criador para ser novamente preenchidos completamente, corrigidos. É por isso que há a importância de se entender o que é um vaso, o que é a luz. Foi feita a explicação do que é a luz, do que é vaso, foi feita a explicação do que é vaso, cli. Agora, o que é a luz? Isso é um conceito muito importante. A luz, a gente usa essa palavra, né, luz, porque é a que mais se aproxima desse conceito espiritual. Mas a luz é uma sensação. A luz, ela não é simplesmente algo que brilha, literalmente. Ela não é uma energia, ela não é uma onda de fótons que cria a força, que é a força eletromagnética, né? Que é a força que dá origem à luz, a força eletromagnética, que gera os fótons. Não é isso que quando a gente fala de luz na Kabbalah. Quando a gente fala de luz na Kabbalah, é aquela sensação do Criador na criatura. É a sensação de prazer, é a sensação de abundância. Essa sensação, esse bem que você sente, essa coisa que você se sente às vezes completo, às vezes com uma sensação muito boa que você não consegue explicar, essa sensação é chamada de luz. Ou seja, o prazer, é a abundância, é tudo aquilo que te completa. Isso é chamado de Or, de luz. Então, feita a explicação desses dois conceitos, mais futuramente, nas próximas aulas, a gente pode desenvolver mais essa explicação. Mas por hoje, a gente vai ficar com essa explicação dessa parte 5,
o 5º artigo, que a gente vê o que é lishma, o que é lo lishma, e do porquê que a gente deve, passo em passo, ir educando, educando nossos órgãos, nosso corpo, porque é contra a sua natureza. E espero que todos nós consigamos pôr em prática esse ensinamento e, com isso, trazer o Tikkun individual e o Tikkun coletivo a toda essa existência. E, só para finalizar, é uma coisa muito interessante que eu até li num livro, e tem muito a ver com isso que a gente estuda na Kabbalah, apesar de não ser um livro de Kabbalah, é o Assim Falou Zaratustra, que o Zaratustra, né, o profeta Zaratustra, que é um personagem desse livro, ele diz que aquele que não tem o que doar, ele não consegue doar. Então ele fala que aquele que não é preenchido, aquele que não tem mel, ele fala bastante do mel, aquele que não tem mel para adocicar a boca das pessoas, para trazer doçura às pessoas, o que ele vai fazer? Se ele não tem mel para doar a doçura à boca das pessoas, a trazer a doçura, se ele não tem mel nem para ele, ou seja, se ele não tem uma fonte que vamos chamar aqui de mel, uma fonte doadora, um bem a ser doado, nem que preencha ele mesmo, como que ele pode preencher as outras pessoas? Aí, como Baal HaSulam diz em outro escrito, aquele não pode dar o que não tem. Ou seja, nós não podemos dar o que nós não temos. E por isso a importância da gente se preencher, corrigir fazer a nossa correção individual, para com isso encher os nossos vasos e se tornar um recipiente que é um canal, que é um rio, que esse canal ele alimenta vários lagos. É preciso ser uma fonte, a fonte é o Criador, a fonte é Keter, mas você, enquanto ser, enquanto criatura, é necessário ser como um canal, como um rio que jorra e alimenta os outros rios, os outros lagos. Então nós temos que ser um canal, um fluxo, para que nós consigamos fazer o bem ao mundo, trazer o Tikkun coletivo. Então, se a gente continuar vazio e querer doar o que não tem, o que nós vamos doar? Se nós não temos o que doar. Então, por isso é importantíssimo trabalhar a si mesmo. Por isso que eu trouxe ser sincero consigo mesmo, para realmente você ter a possibilidade de trabalhar o seu eu, para você se tornar um canal que recebe do Criador e doa às criaturas. É preciso doar o mel. Mas para doar o mel, para adoçar a boca das pessoas, é preciso você ter mel para si também. Se você não tiver o mel em mãos, se você não tiver uma fonte de bondade, uma fonte de luz nas suas mãos, em si, como que você vai transmitir isso para as pessoas? Então, para a gente finalizar, é isso. A gente trabalhar o nosso ser, e com isso a gente vai trazer o Tikkun coletivo. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Todo mundo entendeu? Amém, Eduardo. Muito bom. Parabéns. Show de bola. Excelente aula, Edu. Denise chegou só para se despedir, né, Denise? Pois Denise. é. Shalom a todos. Mas eu acompanho. Ainda bem, né? Graças ao Eterno que ela é gravada. Porque aí eu consigo ver depois.
Nesse Amém. horário eu estou em trânsito. Baruch Hashem, aí depois vai estar disponível aí no YouTube. Beleza? E a gente continua aí nossa caminhada, cada vez tentando transmitir alguma coisa, algum ensinamento dos grandes sábios para a nossa vida cotidiana. Amém. A próxima aula, então, é aqui no Salão do Condomínio, no próximo sábado, às 15 horas, viu, Eduardo? Sim. Então, isso aí. A gente vai estar presencial, que é o melhor, né? Isso, Presencial é muito melhor do que só o virtual. exatamente. Baruch Hashem. Sábado que vem é a festa de Shavuot, e às 3 horas vai ter o estudo normal com o Eduardo, e também logo depois da Paraxá com o Rodrigo. Será que a gente consegue gravar? Vamos tentar, eu tento botar no meu celular pra gente gravar aqui no celular. Ele tá com bastante memória disponível. Ah, legal. Aí dá para gravar as duas aulas. Eu tenho até um tripézinho aqui de celular, mas o meu celular para gravar é muito ruim. Então, se tiver um celular com uma boa memória, maneiro. Acho que dá sim, dá para gravar. Show, Beleza. show. O Renato que não dá, né, por causa do trabalho dele, né? Maravilha. Baruch Hashem. Baruch Muito bom. Hashem. Vai ser muito bem-vindo. Ô, delícia. Um dia ainda, quando eu crescer, eu vou chegar nesse nível de não trabalhar sábado. Tá faltando pouco, mana. Amém. Se Deus quiser, a nossa festa sábado vai ser uma bênção. Mas sim, com certeza. Amém. Então é isso. Valeu, gente. Boa noite para vocês. Boa Valeu, semana. valeu. Shalom, shalom. Shalom. Amanhã a aula do William. Isso aí. Amanhã a gente está presente na aula do William aí. Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh, kulam kedusha.